Olá, estamos de volta com o Boteco Bebop, podcast criado pela Bebop Branding aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De novo nos estúdios da Blink. Obrigado, Blink, mais uma vez, por ceder nosso espaço. E vamos começar. Quem está do meu lado é meu sócio novamente, Bruno Bigarella. Dá um oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ao lado, para se juntar, mais um integrante da Bebop, nossa bancada, Fernanda Kawai, hoje estreando, nossa diretora de mídia. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E pela presença da Fernanda, já deu para perceber que o nosso assunto vai enveredar pela mídia. O assunto de hoje eu acho que é um assunto muito urgente, que eu acho que a gente está há muito tempo querendo discutir. E vai ser muito interessante. Eu acho que a gente passou por uns assuntos muito comportamentais dos últimos episódios. E a gente volta muito ao mercado para discutir o tema de hoje, que é o futuro da TV aberta. Imagina como vai dar pano para manga. É verdade. E eu acho que esse episódio ele demorou para acontecer porque a gente está tentando reunir duas pessoas que estão aqui do nosso lado que são muito importantes. Eu acho que, eu falo com toda a autoridade, né, Bruno? Que eu acho que uma das pessoas mais habilitadas para falar do assunto de hoje. Ilustríssimos. Ilustríssimos! O primeiro deles é Maurício Andreoli, diretor executivo do SBT-MS. Bom, vou seguir todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Muito feliz em estar aqui com vocês. Maurício, talvez uma das pessoas mais gentis e inteligentes aqui da nossa cidade. É um lorde. É um lorde. Obrigado. Ao lado dele, Antônio Alves, o Tunico, diretor de negócios da RMC, afiliada da Globo MTMS. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês, com todo mundo da Bebop e meu amigo aqui. Amigo irmão. Amigo irmão. Estamos sempre juntos, Maurício. Verdade. É muito legal já ver, acho que essa cumplicidade, você já dá para ver que o papo vai ser muito transparente, isso é muito legal, né? Está no ar, Boteco Bebop. E vamos começar nosso papo. Eu acho que para falar do futuro da TV aberta, eu queria começar falando que eu acho que existe um ponto pacífico, eu acho que eu falei muito com a Fer e com o Bruno sobre isso, que falar que a TV aberta vai acabar, eu acho que é ingênuo, é quase inocente falar isso, né? Eu acho que esse tom de fatalismo que a TV aberta vai acabar, eu acho que não existe. Vão acontecer duas coisas primeiro, eu acho que a TV ela vai ter que realmente dividir esse bolo de mídia, né, Fer, com quem está chegando agora, né? Sempre que chega novos meios, a gente vai ter que dividir o bolo, isso não é novidade, assim. Isso aconteceu com o rádio, quando a TV chegou, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que vai acontecer para a TV, eu acho que isso vai determinar muito o rumo da nossa conversa, é que a TV vai ter que se ressignificar. E eu queria falar algo que pode ser um exemplo, que eu queria até falar com nossos convidados. Eu imagino uma época que só existia rádio, sabe? Como a gente está aqui, né? Como o rádio era a fonte de todo tipo de informação. Era entretenimento, jornalismo, prestação de serviços. E, por exemplo, até dramaturgia. A telenovela, por exemplo, era no rádio. Aí chega a TV e o rádio ele é obrigado a se ressignificar. Por exemplo, a dramaturgia, por exemplo, ela funcionava muito melhor numa TV. Né, a radionovela não funcionava mais. E a rádio teve que se ressignificar. Ela viu que a agilidade era muito poderosa, essa troca com o ouvinte era muito poderosa. E eu vejo isso acontecendo de novo com a TV. Eu acho que a TV, com esses adventos do digital, ela está se ressignificando. E eu queria que muito nossa conversa fosse por aí. E essa é uma primeira provocação que eu queria fazer para os nossos convidados. Eu queria começar com o Maurício. Maurício, o que você acha que são os desafios da TV aberta nesse novo momento? A TV aberta é uma jovem senhora, nos seus 50 e poucos anos aí, e ela vem se reinventando ao longo do tempo, tanto tecnologicamente, como principalmente em conteúdo. Eu acredito muito que a televisão ela seja o grande produtor de conteúdo. Ótimo. Legal. E em qualquer esfera da comunicação, você tem o que a gente chama de conteúdo relevante. O que é importante para mim? O que é importante para o Antônio? O que é importante para cada telespectador? Eu acho que isso que move a comunicação. Tá? Então, independente hoje da plataforma que ela está sendo exibida ou mostrada, eu acho que a gente tem que se prender a isso, ao conteúdo relevante. Então a gente está tendo que aprender a falar com um novo telespectador,
um telespectador mais exigente em alguns momentos. Mais exigente, você diz? Sim, sim. Hoje ele já, muitas vezes, quando ele vai assistir o seu telejornal, ele já detém a informação. É verdade. Ele já sabe o que aconteceu. A oferta para ele aumentou, né? Muito É rápido. isso, né? Muito mais rápido. fácil também. A gente tem uma internet que ela tem uma velocidade maior de informar. Uma necessidade maior de informar. Porém, a televisão ainda tem a questão da apuração com responsabilidade. Muito bacana. Muito Tá? bacana. O veículo televisão, e o Antônio sabe muito bem disso, ele é um veículo regulamentado. Existe toda uma legislação que assegura isso para o nosso telespectador. Muito legal. O que a gente não encontra nesses veículos com Sim. maior agilidade. Olha, Então, esse é um ótimo. Eu até separei um tópico sobre isso, sobre credibilidade, que eu acho que a TV ainda detém isso e eu quero me aprofundar. Agora, pegando o gancho do que o Maurício colocou muito bem, quando a gente olha para o futuro da televisão, a gente tem que parar e pensar quem assiste televisão. É um ser humano. Ótimo. É um ser humano que nunca vai deixar de ser o ser humano, que tem sentimentos, que gosta de ouvir boas histórias, que gosta de buscar informação. Então, o adaptar, como disse o Maurício, uma jovem senhora, a gente vem buscando a todo momento. Independente onde você vai assistir, o aparelho de televisão, ele já deixou de ser o aparelho para a televisão. É para o videogame, é para séries, é para tudo mais. Não é para novela, jornal. Mas quando você olha as audiências, com o advindo da internet, né, Maurício? A gente nunca teve tanta audiência nos últimos tempos, como a gente está tendo agora, alavancada, vamos dizer, pela cauda da internet. O papo de segunda-feira do jogo de futebol que você ia ter com seu amigo, isso é você muito já legal. reverbera ele depois do jogo, você está zoando ele. Você chega num barzinho na quarta-feira, não tem uma televisão ali, seu time está jogando, você fica agoniado porque os caras no WhatsApp estão te zoando. Então, ele te força a ir procurar um lugar onde tem uma televisão. Então, e depois a gente vai falar um pouquinho mais de infraestrutura de Brasil. Ótimo. Mais de 50% do brasileiro ganha menos de R$840. Depois a gente vai falar disso. A televisão é gratuita. Isso. Então a gente tem que ir muito devagar com isso, Tem razão. com os profetas do caos. exatamente. infelizmente, a gente tem um abismo social gigantesco no Brasil. Né? Sim. Isso é muito bacana. Vocês já falaram de alguns temas que a gente vai falar da convergência da TV com a internet. Eu chamo da bolha, é um capítulo que a gente vai abordar sobre isso, da credibilidade. E eu acho que a conversa levou para esse segundo, que é falar dessa convergência da TV com a internet, né? Se você olhar no Twitter, os trend topics é BBB, é o futebol. Então, o Nizam Guanais, que é um publicitário muito famoso, que tá ali, ele tá caminhando, né, para essa evolução. Ele diz algo que é muito interessante, eu queria falar para vocês, que ele fala que a TV ela tem que iniciar uma conversa que vai continuar nas redes sociais. E realmente a TV ela inicia conversas, né? A novela inicia conversas, é muito interessante isso. Mas falando sobre convergência, eu busquei muita coisa e eu queria começar esse papo citando uma entrevista do Rodrigo Navarro, que ele é diretor de multiplataforma do SBT Nacional, né? E ele diz assim, e é uma conversa que vocês estavam tendo informalmente aqui, foi muito legal. Ele fala assim: o SBT optou por disponibilizar todo o seu conteúdo de forma gratuita em todas as suas plataformas digitais, site, YouTube e Facebook. Hoje o SBT é a maior emissora do mundo no YouTube, são 800 milhões de views por mês. E ele complementa dizendo que a audiência digital não canibaliza a audiência da TV. Eu achei muito bacana isso. Na verdade, ela complementa e engaja. Muitos programas aumentaram de audiência por conta dessa integração. A gente está falando do futuro da TV e isso daí parece que já aponta para um futuro dessa convergência. Maurício, eu sei que aqui você também faz isso. Como que é essa convergência digital que você está fazendo? Porque na verdade a gente acredita que a partir de um determinado momento, e foi uma colocação que o Antônio fez muito bem, não interessa mais de onde está vindo a sua audiência. Se do tradicional sofá da sala de estar, da sala de TV de uma casa, ou se de repente de dentro de um ônibus, no transporte coletivo, se esse nosso telespectador, se a gente pode chamá-lo assim agora, está acompanhando o seu conteúdo que foi postado na internet ou de repente está mesmo ao vivo. Né? Então, assim, a gente precisa dessa audiência, a gente busca essa audiência, e essa audiência nem sempre vem, como colocou o Antônio, do antigo formato da televisão. Hoje ele está num smartphone, num computador, num tablet. Então a gente acredita muito nisso, nessa multiplataforma. Sim.
Tem uma coisa muito interessante nisso daí que alguns programas utilizam, né? Até saindo um pouco de SBT e da Globo, o MasterChef, ele faz isso há algum tempo. Ele faz o programa dele ao vivo, acabou o programa dele, ele disponibiliza logo depois no canal dele no YouTube. E esse programa, a função dele, na verdade, é atualizar o cara que não assistiu o programa para que ele assista o próximo programa ao vivo. Né? Tem uma coisa interessante nisso daí. Já que você deu esse exemplo do próprio MasterChef, não sei se isso é rotineiro, mas em uma das edições, o internauta ficou sabendo quem era o ganhador antes do telespectador. Olha. Através do Twitter. É verdade, eles fazem muito que é uma isso. rede social que aqui em Mato Grosso do Sul não emplacou bem tanto. limitado. Fica mais na moçada, mas a gente sabe que no eixo Rio-São Paulo ela é muito forte. Tonico, como que é essa convergência que você vê? Como que a Globo vê, a TV Morena vê essa convergência, assim? Então, eu queria só citar alguns números. Claro. Quando a gente enxerga concorrente, a gente não olha mais o concorrente. A Globo não olha mais só o SBT, nem o SBT olha para a Globo. Hoje a gente está olhando para os grandes, vamos dizer, as tech. Google, Facebook, UOL. Hoje no Brasil, visitas únicas, a gente tem num período ali, o Google teve 119 milhões de visitas únicas no Google ali. Porque nesse mesmo período que foi feito isso, o Facebook 115 milhões de visitantes. O UOL, 107 milhões de visitantes. O Grupo Globo, 103 milhões de visitantes. Nossa. Aí você fala, quem que é o Grupo Globo? Dentro do Grupo Globo tá o Globoplay, tá o G1, tá o G-Show e por aí vai. Aí tá GE. O GE é uma plataforma, quando você fala em convergência, daqui para nós detemos o futebol, o Brasileirão. Sim. A gente vai passar na telinha e também vamos transmitir no GE. Em primeira mão, estou dando aqui para vocês que a partir de agora, 2020, a TV Morena, vamos puxar para o local, nossa programação via satélite, ela vai ser espelhada no Globoplay. Nossa, que bacana. Ponto. Então a gente está nos dois lugares. Não existe mais essa barreira. A gente vai estar dentro do Globoplay, espelhando já, você ligou ali, eu quero assistir aqui, eu quero assistir na internet. Claro que a gente tem que ter a segurança, porque no nosso estado, se você for para Bonito, você não assiste nada na internet. E para Corumbá, muito menos. Nossa, verdade. Então a gente tem. Então, pra gente é muito sério. E aí, pegando esse gancho aqui, Ricardo, só fazendo uma colocação. Pode interromper. Nós temos um campeonato de futsal chamado Taça SBT-MS de futsal. E nessa última edição, nós tivemos 32 rodadas. As rodadas de sábado eram transmitidas ao vivo através da televisão. E as rodadas do meio da semana só pela internet. Porque o esporte, como a gente sabe, é paixão, né? O futebol principalmente. E aqui no nosso estado, o futsal, ele é muito forte. E a gente teve isso. O desafio que a internet acho que trouxe para a televisão, a internet nos deu um monte de ferramentas, um monte de números, um monte de dados e informações que a gente não tem essa mensuração na internet, na TV. Né? A televisão a gente não consegue mensurar todos esses números e tal. Isso abriu vários questionamentos, que são os questionamentos que são os mais recorrentes para mim. Aí eu preciso sempre estar justificando esse investimento no meio no meio digital. Então acho que o desafio é a gente construir uma solução da convergência entre TV on e off, onde que o que eu estou patrocinando na televisão também caminhe de alguma forma na TV. Acho que a Globo está fazendo isso muito legal com essa novela que está no ar, né? Que está trazendo essa personagem da influencer e como que o produto dos anunciantes, dos patrocinadores está sendo explorado tanto na televisão e tanto no on, né? Para o digital. Isso está caminhando de uma forma legal. Eu acho que esse é um caminho que é legal da gente trabalhar. O nosso grande desafio local aqui, eu acho que seria como aplicar isso dentro da nossa realidade, né? Porque a gente fala assim, em Globo, SBT, a gente está falando de grandes anunciantes nacionais. Não é a nossa realidade. Então, acho que o desafio nosso local aqui é como que a gente conseguiria, como a gente precisa buscar esse caminho de como anunciar na televisão, aí atrelar a mídia da internet juntos. Acho que esse é o nosso desafio daqui para frente. Legal. Eu acho que eu vejo aí a internet, né, Maurício? Ela vem, além de tudo, todo concorrente é bom. A internet trouxe as métricas. Todo, vamos dizer, empresário gosta de gráficos. Sim. Não importa se está tendo um fluxo de 10 pessoas, 15 pessoas, mas você está entregando algo real. Cada vez mais, Fer, a gente vai ter que caminhar e a gente está caminhando para isso. Hoje, de uma forma, dentro das limitações de recursos que nós temos,
Você fez um programa ali, você já pode acompanhar o que ele está reverberando. Qual é a audiência? No lançamento, vamos dizer, do podcast no Fantástico do G1, podcast G1, deu pico na palavra podcast. Aí eu acredito, essa é a força da TV. Agora, como mensurar isso? Cada vez mais a gente está investindo em pesquisa. Pesquisa. A pesquisa nossa do Cantar Mídia Ibope, às vezes os caras falam, é do Ibope. Acho que é até bom, né, Maurício, a gente esclarecer aqui que pesquisa de mídia do Ibope é diferente de pesquisa eleitoral do Ibope. São duas empresas distintas. Sim, é verdade. Tá? São bem distintas, é bom a gente deixar claro isso. A seriedade, não estamos questionando uma ou outra. Cantar Mídia, há 50 anos, ela faz essa pesquisa para a Globo, para o SBT. Ela tem essa expertise. Então a gente tem mecanismos, só que o que a gente não tem ainda, a gente tem que buscar, e eu concordo. E eu acho que o Maurício vai concordar comigo. Daqui uns 3 anos, 90% dos televisores vão estar smart. Se tiver internet, se acompanhar, a gente vai ter televisores logados. Aí a gente chegou na onde o sonho do mídia. É isso mesmo. Eu estava falando esses dias. Isso é muito legal. Quando você está numa live no Facebook, por exemplo, você tem a sua audiência revelada. Você está acompanhando isso revelada. Ao vivo, né? Tem a sua audiência revelada. É verdade. Você imagina quando a televisão estiver assim. Que maravilha que é. E o que o Antônio falou é muito, muito verdadeiro, tá? A gente tem uma experiência com um programa local, O Povo na TV, que o apresentador, ele instiga, em alguns momentos, o telespectador a buscar, por algum motivo, a internet, as redes sociais, seja Instagram, seja Facebook. E a resposta é absurdamente maravilhosa. Mas, assim, arrematando o questionamento da Fernanda, a gente chega no final das contas com um resultado. Independente de números que se apresentem. Então, assim, se a gente não gerar resultado, acabou, não existe gráfico que... Exato. Não, e o seguinte, complementando, Maurício, hoje, dá um Google aí, gente. Qual é o número de investimento nas mídias? A TV continua de uma forma isolada, o maior investimento dentro do budget. E empresário nenhum do mundo rasga dinheiro, eu costumo falar. É verdade. Se continua um investimento ano a ano sendo o maior bolo publicitário, não é porque o cara quer ser bonzinho. É porque, que nem o Maurício falou, ele tem o resultado. Sim. Agora, imagina o resultado aí, né, Fê, com as métricas. Exato. Facilita a sua vida, eu sei. Eu super que a televisão ela é fundamental, a gente sabe da importância, mas é sempre um questionamento que sempre vem à tona e a internet embasa isso, né? E a gente precisa buscar essas soluções, né? Eu acho que agora eu quero puxar um pouco a sardinha para o lado da TV. Eu entendo que a internet ela tem métricas mais apuradas, sim. Mas, por outro lado, você acabou de falar que o Cantar Ibope ele faz essa auditoria, ele faz esse trabalho. Já o Facebook, ele mesmo faz a auditoria da audiência dele. Eu acho isso perigosíssimo. Isso daí eu já acho que é uma coisa, né? Inclusive o Tonico, nesse papo pro podcast, ele mandou uma notícia falando que a notícia era: Facebook infla a audiência e leva a multa de 163 milhões. Rede social teria aumentado em até 900% o tempo de visualização dos vídeos ao vender espaço. Quando você deixa a auditoria na mão de um veículo, você corre esse risco. Foi o que o Maurício falou, bem colocado, né, Sim. Maurício? Que ele falou que a televisão ela tem uma normativa, né? Precisam seguir regras, e essas regras na internet não existem. Não tem ninguém que legisla, que coloca limites. Ainda é terra de ninguém, né? Isso. Ainda é terra de ninguém. E o que você falou uma coisa muito interessante: o empresário ele não rasga dinheiro. E às vezes numa discussão com nossos anunciantes, ele fala: pô, mas todo esse dinheiro na TV é porque no Facebook. Eu falei: o Facebook é eficiente, tudo, e você acha ele super barato. E eu falo pra você, a hora que ele tiver o poder de uma TV Morena, de uma SBT, ele vai custar o mesmo valor. Sabe, é uma ilusão você falar: nossa, como é barato fazer Facebook. Ele é barato por uma razão, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter essa noção. O resultado é proporcional, né? O resultado é proporcional, ele tem um resultado, ele tem um alcance, mas a TV ele é poderosa, e eu acho que ele leva muito ao um segundo tópico que eu queria falar, que é muito interessante. Eu acho que eu estou um porta-voz da TV aqui, mas a gente vai variar esses papéis. A gente está falando de 4G, 5G, mas, assim, numa grande, enorme parte do Brasil, a internet não chega com essa qualidade, não tem esse smartphone, né? E a TV, ela tem esse poder de chegar, né? Onde pouca gente chega. Na verdade, a televisão, ela é considerada o principal entretenimento do brasileiro. É uma questão cultural já. Então, a gente cresceu aprendendo a assistir televisão. É óbvio que a gente tem uma nova geração que está sendo formada.
Mas a gente vive, a gente falou um pouquinho atrás disso, o Brasil ele tem um abismo social muito grande. Então, nós estamos aqui, eu acho que eu vi até esse texto aqui, a gente está aqui com os 4Gs, 5 agora, né? E na rua de trás tem gente passando fome. É isso mesmo. Né? Então, assim, tem muito lugar. Se a gente pegar o interior, o Nico citou aqui 2 municípios que a gente não consegue ter internet. Né? Não sei, mas são 2 paraísos, né? Que de repente é até bom você ficar desconectado, né? Você vai para Bonito e para Corumbá. Né? Então, assim, a gente tem um Brasil imenso. O Brasil ele tem um tamanho continental e tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem os grandes centros, mas a gente tem o interior, que é uma outra realidade. Acho que ele tem até mais propriedade para falar por conta do Mato Grosso, né? Que você tem um estado grande, ali você já se depara com a região amazônica, né? A Amazônia Legal. Ali é uma quantidade de emissoras de televisão absurda. E esses dias eu até estava em reunião com o pessoal do SBT de Cuiabá, me parece que lá tem 22 SBTs com proprietários diferentes. Meu Deus, tudo isso? Meu Deus. Tudo isso. 22. É mais ou menos isso. Caramba. Cada cidade quase pode ter um seu. É. Mas falando dessa bolha, é interessante. E nós da comunicação, principalmente vocês numa agência, vocês vivem isso, né? Porque quando você cria, você planeja para o cliente do seu cliente. E quando a gente fala dos 5Gs, tem um dado que é assim, nos últimos 30 dias você jantou fora, comeu fora. Aí, quem está ouvindo o podcast, vamos refletir. Você tem um carro do ano, é mais ou menos assim, tá? Tem um carro do ano. Você voou de avião nos últimos 12 meses? Você tem teve uma diarista nos últimos 3 meses? E aí você tem um cartão de crédito? Tudo isso que eu falei, se você se encaixou nelas, você representa, gente, menos de 3% do Brasil. Imagina. Então é disso que a gente está falando. E aí eu ouço muito o Maurício deve ouvir o seguinte: porra, o Netflix está aí, cara, vai acabar com vocês. Porque a bolha que a gente vive, Tem razão. dos amigos, tudinho ali, do nosso convívio, eles têm condições de pagar o Netflix. Eles têm os 5 itens. Eles têm os 5 itens. Aí você pega assim, alguém deles, algum filho, assiste Sessão da Tarde. Isso é o clássico Sessão da Tarde. Sessão da Tarde nossa, no último ano, ela conversou com 192 milhões de pessoas. Nossa. Isso até agora, em 2019. 27% maior que os assinantes do Twitter no mundo. Então, estou falando só do Brasil. Então, o abismo, infelizmente, uma TV gratuita, que o cara tem que colocar uma antena para pegar ali e assistir, é isso. Depois a gente vai falar das crianças, que eu acho que é uma dor no coração, mas a gente vai falar das crianças. É um tópico nosso. É um aqui tópico também, interessante, né? que há um debate interessante, porque que nós, da Globo, abandonamos as crianças. Nossa, e não o SBT. Então a gente tem essa isso. dor no coração, mas... Essa bolha aí, eu acho que ela já leva um assunto que estava mais para trás, mas eu queria trazer. E eu acho que eu ouço aqui, a gente trabalha o dia inteiro com isso, eu ouço quando a gente está no anunciante, eu acho que é um mito, e você falou muito, que é a fuga da classe A da TV aberta. Eu ouço isso. Uma coisa que eu sempre questionei, e eu posso perguntar aqui para vocês, o que é classe A Sim. no Brasil? Isso que o Tonico falou é um bom... essas perguntas Porque que quando a ele gente fez. fala de classe A, a gente tem um público, até a colunista social fala que é AAA, né? Que ele não faz compra em Campo Grande, por exemplo. Olha, interessante isso. Tem um público classe AAA que não corta o cabelo em Campo Grande. É verdade. verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então você tem um público que eu considero A, que quando vai ter um bebê, vai fazer compra em Miami. É verdade. Tem Então, razão. o IBGE é o órgão que faz essa pesquisa, mas em alguns momentos eu discordo um pouco Sim. dos itens, porque você falou, você tem o carro do ano? Tem? Mas e aí, não. ele é quitado? É. Qual é o tamanho do carnê? Né? Eu não, minha esposa tem. Um bom marido. Então, assim, eu acho que, principalmente no telejornalismo, tá? O esporte ele é ao vivo, o esporte é de tela grande. Né? Então, o futebol, como ele falou, ele é amado e adorado por todas as classes de uma maneira igualitária. Você tem. Eu acredito sim que a classe A ela tenha
possibilidades de outros entretenimentos. Sim. A gente tem um programa no SBT chamado De Noite, que é apresentado pelo Danilo Gentili, e é um fato interessante. Ele atinge uma classe A, e só que ele tem uma audiência muito grande no YouTube, por exemplo. Muito bacana. Porque é outro que hoje as pessoas, principalmente das classes mais favorecidas, elas querem determinar quando e onde assistir os seus programas preferidos. Exatamente. Né? Então a gente vê na própria Globo a paixão que as pessoas têm pelas novelas, né, que dominam aí também as redes sociais, né? Um negócio muito interessante. Maurício, né? Complementando, fizemos uma pesquisa há uns 4 meses aqui em Campo Grande, uma pesquisa qualitativa. Sabe onde pega na TV? É o seguinte, a hora que a entrevistadora perguntava, você assiste televisão? Não, eu não assisto televisão. Começa por aí. Os caras da classe A, B, principalmente. Falava assim? Porque é uma questão... porque é uma questão até de preconceito. Não, eu assisti televisão. Sim. Você assiste o Big Brother? Não assisto o Big Brother. Você é louco, Big Brother? Você é louco. Tá. Aí na 4ª, 5ª pergunta, ele estava falando o nome de um participante do Big Brother. Então, isso é uma questão também que a gente tem que ter filtros. Aí, ou tipo assim, mas você não assistia? Não, a minha esposa falou pra mim. Tava passando na TV, tava passando na sala naquele momento. Então, isso foi muito rico pra gente ter isso também. Tem essa questão também. Não, assistir televisão às vezes não é cult. Então, demérito, né? Não vou citar isso. A música do Titãs, né, bicho? A televisão me deixou burro demais, tem tudo isso. Não é bem assim. Então, a hora que você começa a aprofundar, você tem que fazer alguns filtros. Isso. Interessante. Tá, eu não assisto, mas eu assisto. Tem um vídeo que nós fizemos, né? Não, eu não assisto TV. Eu só assisto futebol, o Fantástico, assisto lá um programa do concorrente, meu amigo, e pô, ele não fala. Não, porque ele estava passando pela sala. Vamos convidar ele. Cadê ele? Aí, Ô, Bruno, mas eu puxei esse, eu acho que assim, esse é um programa que os nossos anunciantes vão ouvir e a gente fala disso nas nossas reuniões. Você não ouve isso também, Bruno? A classe A fugiu da TV aberta e a gente falta dado para falar, a gente fala disso, né, Fê? E eu não acredito, é um mito para mim, eu acho, eu concordo com você. E a gente está falando da bolha e todos os nossos clientes, ou grande parte deles, estão na mesma situação de classe social, situação financeira, então há uma tendência da gente olhar a nossa nano-realidade ali. Né? Então, quando é conversado entre si, quando eles conversam entre eles, e há um consenso, só que é um consenso dentro da mesma realidade, concordo. Que para nós é interessante, por isso que aí vem a questão da importância dos dados, né? Para a gente mostrar para ele que não é exatamente assim. Então, quando a gente não tem número, a minha opinião basta, né? Mas quando a gente tem alguma coisa suficiente para falar, olha, não é exatamente dessa forma que você está falando. Então, a gente teve recentemente uma reunião com um cliente e a gente estava falando sobre veículo e enquanto ele falava, eu percebia claramente que ele estava numa, vamos colocar entre aspas, numa alienação, assim, sabe? Tipo, dentro da realidade dele. Então essa é uma dificuldade também grande que a gente encontra e que vocês também acabam se deparando quando vão fazer visitas e tudo mais. Fora a questão política, que cada hora um acha uma coisa e depois está apoiando o fulano de tal e vira uma dificuldade. Então a gente tem que contornar isso. Tem uma questão de paixão também dentro do cenário que a gente está vivendo que atrapalha demais. Às vezes é só uma notícia, né? Só que a forma que a gente interpreta e que a gente vê aquilo ali acaba atrapalhando. Mas aí a gente volta para a pesquisa dele. O cara fala que um determinado jornal só fala mal do cara. Eu sei tudo que ele falou, mas eu não assisto. Nossa, é verdade. Cara, a gente está num momento, pegando gancho, que o Jornal Nacional bate recorde de audiência, mas... E a metade gosta, a outra metade não gosta. Mas não é de hoje isso. Sempre tem oposição e oposição. Sempre foi assim. Então vou pegar o gancho aí da política, que isso é bacana agora. Sim. Acho que para os veículos, principalmente televisão, o governo relata, o atual governo, que ele foi eleito com base em mídia social. Tá. Desculpa, gente. Eu discordo. Desculpa. Você sabe por quê? Isso daí é muito equivocado. Deixa eu até te interromper. Mas na história da política brasileira, e talvez até mundial, eu acho que dificilmente você vai encontrar um candidato que, obviamente, sofreu um atentado, é fato, mas que teve a visibilidade que esse que a gente está falando teve. Você não ligava qualquer telejornal do Brasil, em qualquer emissora,
qualquer site também, Foi qualquer jornal muito impresso, noticiado, qualquer né? rádio. Ele era matéria de começo, É, meio e fim. o Ele ataque teve do horas Bolsonaro direto. e horas, horas. muito mais que... E outra coisa, nós fizemos uma pesquisa também recente, na época, para identificar... Vem cá, o que te influencia a tomar decisão? Olha que interessante. Redes sociais, infelizmente, pela fake news, foi lá para baixo. O horário político, vamos falar de Campo Grande, se eu não me engano, o número era 13% respondeu que ele era influenciado pelo horário político. Onde o atual presidente fala, eu não tive horário político. Só que 43% falaram, eu sou influenciado pelo jornal. Onde o atual presidente tinha tomado a facada, como o Maurício colocou, ele passava o tempo todo lá. Então é fácil você falar que fez uns Twitter no Facebook lá, reverberou, se você estava o dia inteiro em noticiário. Então tem que ter muito cuidado. E outra coisa, quando você pega um país do tamanho nosso, você querer comunicar as suas campanhas via Twitter e Facebook, gente, não vai chegar na Amazônia, não vai chegar no Nordeste, não vai chegar em talvez em alguns lugares onde a televisão gratuita e o rádio chega. É uma questão de utilidade pública. A gente tem que pensar muito nisso, ter muito cuidado com isso. Isso é quando a gente verdade. faz algumas afirmações sem dados. Isso é verdade. Só para esclarecer, para quem tá ouvindo, isso aqui não tem viés ideológico nenhum, tá? Pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, deixa eu até corrigir, até melhorar aqui. Até pra gente brincar um pouco. Eu lembro no governo PT, as afiliadas Globo, na época do impeachment, nós éramos culpados pelo impeachment da Dilma, não sei o quê, a gente teve que reforçar seguranças, picharam as emissoras, foi mó pau. Tipo, naquele momento, vamos dizer, os veículos tomaram, vamos dizer, a culpa disso. No atual governo, isso é natural, desde que tem democracia, no atual governo, o que vai para o noticiário, independente de que emissora? Vai para o noticiário o que o governante não quer divulgar, porque o que ele quer divulgar, ele compra espaço. Exatamente. O que ele não quer e é de utilidade pública, a gente divulga. Ah, mas vocês só divulgam coisas ruins. Vamos lá, gente. No aeroporto de Congonhas, todo dia decola, se eu não me engano, 2.000 aviões. A gente não vai noticiar que todo dia decolam 2.000 aviões. A gente noticia a hora que caiu um deles. É verdade. Fato, gente. A gente não pode levar lá, hoje, ficar só dando a questão do tempo. Infelizmente, a política pauta. E nesse estudo que nós fizemos, Maurício, recente, Dona e toda a equipe, foi colocado que a política entrou na conversa de domingo. Isso é legal, cara. É muito bom. É excelente. É uma Eu falo que isso é mudança bom. de comportamento. O que esse governo trouxe e a gente vê como positivo é essa questão de vamos discutir a política, Muito bacana independente de um lado ou de outro. E veículos de comunicação, na sua maioria, como é uma concessão, ele não pode ter lado. Ele tem que ter um lado, que é o lado do telespectador e mostrar a notícia. Ponto. E se ele fizer alguma coisa errada, nós somos processados. Ponto. Simples assim. Eu acho que a TV ainda ela é vista com essa credibilidade, sim. Ela é isso que você falou, né? Você ouve uma notícia, deixa eu ligar o jornal para ver se é verdade. Ela não foi dada, ela foi conquistada. Não, e para um anunciante que está nesse break de credibilidade, automaticamente transfere essa credibilidade para o anunciante. Exatamente. Isso, né, Fê? Esse é um argumento que a gente sempre usa como para ajudar a defender, né, os veículos que nós escolhemos, a programação que a gente escolhe, baseado nisso, porque você está agregando a sua marca junto com a credibilidade daquele produto, daquele programa, daquela emissora, daquele veículo. Isso é importante, porque você também não vai colocar a sua marca, né? Todo um cuidado que a gente tem com a marca do cliente. A gente de você tem. não E comercialmente falando, hoje quando você compra um número X de inserções, seja na Globo, seja no SBT ou em outra emissora, você tem a certeza de que vai ser veiculado. Exatamente. Isso daí já nos puxa um outro gancho, né? Que a gente Entendeu? estava falando dos números inflacionados do Facebook. É isso aí. Tá, mas e aí? O que é view para você, né? Só correu ali já é um view? Exatamente. E eu acho, isso daí é interessante, eu acho que essa inflada do Facebook é isso, né? Tantas visualizações, mas que tipo de visualização? Qual a qualidade dessa visualização, né? É muito complexo. Quantos segundos são necessários para um vídeo ser considerado 3 Visualizado, segundos. né? 3 segundos? Exato. Então, Dentro lá das métricas do Face, você consegue tipo, pegar uma métrica assim, não, eu quero quem visualizou 10 segundos, quem visualizou 30 segundos, mas aquele número maravilhoso lá é de quem visualizou 3 segundos. E falando um pouco de publicidade infantil, por exemplo, minha mãe estava em casa e colocou no YouTube para os meus meninos o Lucas Neto, Felipe Neto.
Mas nunca mais, assim, os caras vendem para uma criançada. Meu filho falou, eu quero esse livro porque tem nas melhores lojas do Brasil. Eu falei, caramba, quando eu trabalhava em São Paulo há 5 anos atrás, publicidade infantil, eu tinha um monte de regra para seguir, sabe? Os horários. Aí o cara chega existem ainda, viu, Ricardo? Elas existem. Existem. Só que o Lucas Neto e o Felipe Neto, Eles não estão nem aí, meu né? Deus, sabe? Nossa, É e agressivo, né? Super agressivo. Eles falam para as crianças, eu sei porque eu sou mãe, eles falam assim, pede pra mamãe comprar porque tá acabando. E as crianças assim, mãe, compra, tá acabando. Agora, sabe? É muito delicado. vocês me esse. chamaram para um tema interessante, pegando o gancho das crianças. Vamos falar das crianças. A criança parou de assistir televisão. Isso. Tipo, dentro Como é que foi isso, Dentro Daniel? do nosso estudo lá, a gente pesquisou muito isso. E a gente chegou várias biografias que a criança, historicamente, ela não assistia tanto. Ela assistia lá a Xuxa, os programas do SBT, mas historicamente ela brincava, ela tinha um lúdico, ela tipo contava história, então ela nunca foi uma base muito forte. Com o decorrer do tempo, vocês podem ver os casados, depois que você vai para a escola, você vai para a faculdade, você não está assistindo muito televisão ainda, tá? A hora que você casa, você começa a ter aquela questão de ir para casa, sentar e parar na frente de um... Interessante. E a gente começou a construir isso. Aí você volta para dentro de casa e você começa a assistir televisão. A criança de hoje, a diferença não é a questão da TV, é a questão do acesso à informação que a internet trouxe, graças a Deus. Por outro lado, a gente tem escolas no Reino Unido que já proibiram a entrada de celular. Por quê? Lá eles fizeram um estudo que depois eu passo as fontes. O estudo era assim: dividiram algumas salas onde aplicavam uma prova, o cara, vamos dizer, a criança que estava com o celular próximo, ele estava fazendo a prova. Na outra sala, o celular ficava na visão dele mais longe. E em uma outra sala, o celular ficou fora da sala. O desempenho maior foi de quem? Do cara que não estava enxergando o celular, a criança que não estava enxergando. Porque ele conseguia concentrar. O que estava com o celular próximo, ele olhava para a prova, mas tinha uma energia puxando toda hora a concentração dele para o aparelho. Tinha um olho. Então, isso conclui não somente as crianças, como até mesmo os jovens hoje. Eu estava vendo uma pesquisa lá que 60% dos jovens, foi feito lá em São Paulo, estão deixando de usar um pouco, usando menos a questão das redes sociais, pela uma questão de saúde e tudo mais. Sim. Tá? Então, voltando, a criança, ela continua, vamos dizer, sendo, um telespectador importante nosso, da Globo, do SBT, tudo mais. Só que ele não é o decisor. Agora, quando você fala de negócio, pelo menos a Globo ela tomou essa decisão. Já que, naquele momento, eu não posso, por questões do CONAR e a questão ética que foi cruzada, impulsionar a venda para a criança, então vamos criar outros produtos, tá? Aí agora está um campo minado na internet, que o cara pode fazer o que quer, vender da forma que quer, e aí isso eu acredito precisa de regulação e vai regular, isso vai... Eu acho que... E o que tem que deixar claro, né, Maurício? Como a gente começou, mesmo no negócio, a internet, ela vem para convergir em negócios para a rede de televisão, todas. Em audiência e em negócio. Em momento algum, nós de veículos de massa, tá vindo lá a internet. Ela tem na sua pontuação muito mais pontos positivos para agregar o nosso negócio muito bom. do que ser algo assim, meu concorrente. Jamais. Ele nos apresentou um mundo novo de métricas que a gente tem que amadurecer. Claro. Ele apresentou um mundo novo de audiência, como o Maurício citou aqui, onde deu a gente fala. Deu poder a essa audiência. Deu poder, deu voz a essa audiência. Hoje, a gente coloca um QR Code na nossa tela, a gente tem essa interação. Isso. Olha que legal isso. Você, através do QR Code, você conversa com o cara. Nossa, que bacana. E ele entra no mundo lá do... Ele vai ajudar você. Magazine Luiza que está fazendo isso? O Magazine Luiza, a Fiat fez isso. Olha, e agora, legal. nos nossos telejornais, né, Maurício? Acho que não é diferente lá no SBT. A gente recebe diariamente mais de 2.000 WhatsApp durante só de anunciar. Então tem essa interação. Vai ajudar você a construir a programação, né? Pedir desculpa aqui para o Antônio, porque a nossa média lá no horário do almoço é 60 mil. Mas a gente tem sorteio, tá? Tudo bem. Maurício, a gente está falando de criança. Nós estamos falando de jornal, Maurício. Não de entretenimento, Maurício. A gente não sorteia nada, Maurício.
Esse sorteio é nada para criança, Maurício. Ô Maurício, a gente tá falando da criança como espectador, o SBT vê dessa forma, ou eu acho que o SBT investe mais, Dânico, né? Não, o SBT ele tem um papel relevante na vida da criança, porque ele manteve, eu acho que é a única emissora, rede, É a única. que mantém programação infantil. Né? Nós temos Que programas é ótimo, diários. né? Porque lembrando exatamente. que estamos fora da bolha, tem milhões e milhões de Sim, brasileiros exatamente. que não têm Então, acesso. O único entretenimento das crianças é o SBT ainda. né? Ele investe muito em programação infantil e passou a investir também na programação infanto-juvenil. Então, trazendo da própria internet, que era um fenômeno, a Maísa, Que interessante que isso. veio para a televisão. A estratégia do SBT eu acho que é acertada, porque inclusive quem escreve as novelas infanto-juvenis é a esposa do Silvio Santos. É mesmo? É. Não sabia disso. Ela que escreve. Então, se você pegar, ela trabalha no contraponto. Por exemplo, nosso principal concorrente entra com o principal telejornal deles. Uhum. Enquanto isso, a gente está com Aventuras de Poliana, Nossa. por exemplo. Colhendo os bons frutos. Porque você tem um público que não assiste o telejornal, que ao invés de estar na internet, está ali na novelinha infanto-juvenil. Exato. Tem uma coisa interessante, a gente estava apresentando um trabalho para um cliente nosso. Tem uma pesquisa que eles liberaram para a gente, e aí eles estavam perguntando, uma das perguntas aí era público de idade universitária, 18, 19 anos, na verdade entrando na faculdade, se eles assistiam TV, e deu um número muito grande. Aí a gente ficou muito intrigado, porque é um número muito acima do que a gente estava esperando. E aí a gente também chegou à conclusão de que esse público novo, e possivelmente as crianças, eles enxergam, o conceito para eles de televisão é diferente do nosso, né? Quando a gente fala de televisão, a gente pensa em TV aberta, mas eles pensam em qualquer coisa que eles assistem na televisão. Ou em outra tela, né? Em outra tela. Né? Exatamente, Então, eles têm um conceito diferente de TV. Exato. E o fato de tudo isso estar sendo agregado, para nós é uma coisa interessante, é uma mudança, e para eles é algo natural que está acontecendo, e eles não enxergam nada de muito diferente nisso daí. E até queria puxar uma coisa interessante do ponto de vista do anunciante, né? A gente está falando de TV aberta, estamos aqui, e a gente tem o Globoplay, a gente leva o nosso conteúdo também para o YouTube, igual o SBT faz, e chega num determinado momento, eu estou mudando um pouquinho de assunto aqui, eu vou falar com o dono da pauta, mas eu queria voltar a isso porque eu acho que é uma coisa interessante. Chega no momento que o anunciante, pelo menos o local, ele pode acabar se perdendo um pouco. Né? Então a gente tem um Big Brother, por exemplo, que tem aquele patrocinador nacional, ou um programa que está aparecendo em tudo que é lugar. Eu falei do MasterChef, que tem, sei lá, Tramontina, mas o meu anunciante local que está ali no intervalinho, ali, no de 30 segundos, tal, ele acaba não indo para o YouTube, ele acaba não aparecendo. Ele sofre com a convergência. Né? Então, a gente está vendo um modelo de negócio diferente, que a Netflix ela tem um modelo autossustentável, então as pessoas pagam pro Netflix, então não tem um patrocinador daquele conteúdo. Então as pessoas, resumidamente, elas estão pagando para não serem impactadas por comercial, né? Como que... E assim, eu sei que essa entrada digital é uma dificuldade de monetizar não só para a TV, mas para a rádio, para as agências de publicidade. A gente ainda está tentando entender, né, como que a gente consegue monetizar com isso. Mas como é que a TV tá entendendo essa questão da gente monetizar ou mostrar, ainda ter uma entrega para o nosso anunciante dentro de uma plataforma digital? Na verdade, assim, são duas situações. Você tem o anunciante de rede, tá? Então você tem lá um dos realities que tem a propaganda da Coca-Cola, tá? Institucionalmente ela comprou a rede. E daí você tem a única forma de um regional usufruir de um programa de rede é através do intervalo comercial. E esse programa de rede, ele não só usufrui, eles, né, rede, no intervalo comercial, que eles detêm um percentual também, no caso do SBT 50%, não sei como que Globo trabalha, como eles também têm a possibilidade e oportunidade de trabalhar com ações de merchandising. Por exemplo, e eu vejo a propaganda cada vez mais fazendo parte do conteúdo. Isso. Cada vez mais. É outro assunto. Então, se você pegar e se você assistir um filme americano produzido em Hollywood, há anos você já via propaganda da Nike, de determinados carros, de refrigerantes, né? Lá tem a guerra da Pepsi e da Coca.
Aqui hoje você assiste uma novela da Globo, é comum você ver o carro encostando ali com a logomarca bem visível, uma interação com uma marca como se fosse o Boticário. Jequiti não é porque é do Silvio Santos. Mas, assim, a gente nota, principalmente no local, como o SBT, ele tem o hábito de ações integradas de merchandising, é o nosso principal produto hoje. A Rede Globo no regional ainda não faz. Não, a gente faz explora, mas não com bem mais tímido. Sim. O que a gente está fazendo muito vou tentar responder ali. O Maurício já deu uma clareada, o cenário nacional para o regional, isso, é comum da rede de TV. A gente está pensando muito em projeto multiplataforma. É muito bacana. Todo isso projeto. É um caminho, né? Se a gente pegar a Globo, vou sair do nacional e vir para cá. A Globo ela conseguiu vender a cota do futebol, que são milhões e milhões, numa forma recorde, sabe como? Ela simplesmente flexibilizou e ouviu o anunciante. A concorrência nos faz isso. A gente não ouvia tanto, a gente ouvia o anunciante e também tem dentro da cota, se eu não me engano agora, do Big Brother, tem o pacote que você pode comprar com só TV aberta, ou o pacote você compra com a canal fechado e também todas as plataformas digital. Você vai eternizar no digital. Não, mas eu não quero estar no digital, eu venho para cá. Interessante isso. Voltando para a nossa realidade, e isso as emissoras locais fazem, a gente cria programas especiais. Nesses programas especiais, a gente consegue conectar as marcas regionais, que são programas regionais, conectando marcas regionais que nós, localmente, a gente consegue produzir. Tá? A gente está fazendo um agora, a gente está fazendo diversos, e a gente consegue conectar num valor acessível. Porque o nosso anunciante local vai conectar com o Big Brother nacional? Não, ele vai conectar com o Big Brother local. A gente está fazendo um produto que vai sair, chama Fez Morena, que não é nosso. A gente junto com um parceiro, que seria um The Voice. Conectamos uma marca local. Tipo, ele conversa com a marca local. Vai ter internet? Vai ter internet. Vai eternizar na internet isso. Então, eu acho que estava faltando isso. Ele faz na TV e depois, na hora que ele vai para a internet, ele sai sem o patrocinador. É uma questão que está mudando. Né, Maurício? Isso está mudando, não tem como. Verdade, mas a gente tem que observar que, na verdade, alguém sempre paga o almoço. Então, exatamente. Quando o cliente quer multiplataforma, ele tem que pagar multiplataforma. Sim, claro. O que acontece é que muitas vezes ele quer como bônus, né? Porque ele não está acostumado a pagar, né, Maurício? É verdade. Teve tudo de graça, né? A gente estava falando disso outro dia, um negócio da internet é que ela começou dando tudo de graça e agora quer cobrar. E eu acho que isso, que é a coisa mais bacana da internet, vai ser o calcanhar de Aquiles deles. Porque hoje um blogueiro que ganhava, há 5 anos atrás ele ganhava um valor, ele está ganhando muito menos, porque aumentou o número de blogueiros. E eu acho que a gente volta porque você falou da produção de conteúdo. A produção de conteúdo de qualidade, ela é cara, muito. Né? Para escrever um programa da Tata Werneck, são 5 roteiristas, não sei o que lá. Sim. Então é caro aquilo. Então, realmente, o blogueirinho lá, caramba, ele está sofrendo muito para produzir o conteúdo e está ganhando cada vez menos. Mas voltando aqui, vocês falando da obrigatoriedade do cidadão assistir a propaganda na televisão, também é uma realidade na internet. Hoje é comum você abrir um link e você ser obrigado a assistir. Existem alguns que você consegue pular. Exato. Agora outros não. Agora aí que tá. Aí entra, eu acho que a capacidade e o talento do publicitário brasileiro. Vou puxar a sardinha para o nosso lado do brasileiro, tá? Não do publicitário, que eu não sou. Eu sou casado com uma, então estamos juntos. Teve uma pesquisa que Dimension, que chama do Kantar Media Ibope, que ela faz global, no mundo inteiro, que eles pesquisam se você gosta ou não de propaganda. Se a propaganda é invasiva ou não. Por incrível que pareça, no Brasil é o menor índice. O brasileiro gosta de propaganda bem feita. Se não for, ele pula. E o brasileiro sabe fazer propaganda bem feita. E ele sabe. Um intervalo que te emociona de alguma forma, você não vai pular. Se tem uma sacada legal, se te toca, é legal. Agora, a propaganda chata, ela incomoda. A propaganda invasiva, aí eu vejo que a internet, ela está aprendendo, as pessoas estão aprendendo a fazer propaganda nela. Não é me obrigar. Concordo. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que o YouTube, eu achei muito legal. Ele começou a picar os vídeos e colocar... Sim, no meio. No meio, propaganda. Não deu certo. Achei era isso daqui, eles colocavam no meio. Não, porque muito invasivo. O vídeo do YouTube, ele não foi preparado. Você está assistindo ele,
Não, da televisão é todo cuidado, ele te prepara pro intervalo. Ele te, Você sabe que ele tá vindo. Ele te O avisa, intervalo né? tá vindo. Ele Ó, te ele te avisa. entrega pro intervalo, ó, tô voltando, daqui a pouco a gente volta. É o intervalo. Agora no YouTube, você tá lá, pá, pula. Ou você tá vendo um texto, cara, eu fico louco. Tô vendo um texto, pá, para uma propaganda. Nossa, e eu me Deus do perdi. céu. Eu acho que é isso, a gente tá amadurecendo nas mídias de uma forma geral. Tá amadurecendo, você tem toda a razão. Passando por um processo de transformação, tanto vocês como veículos, nós como agência, Que é constante. também Que é precisamos constante. sempre buscar, né? Verdade. Novas formas. E esse processo, cada vez mais, ele se torna obrigatório. A gente tem que estar se atualizando todos os dias. Exato. A verdade é essa. Exatamente. Eu acho isso que você falou é muito interessante. Hoje no nosso grupo lá da Bebop, eu mandei uns links muito bacanas de stories para Instagram. Eu falei, moçada, olha como as pessoas estão explorando stories de outra forma. É isso que você falou, a gente tem que buscar criatividade nas pequenas coisas, os 3 segundos que a gente tem, né? Mas pegando um gancho, algo que a Bebop ela é orientada, eu falo muito sobre isso, que é o branded content, né? É uma palavra em voga, é uma palavra moderna, mas eu gosto de falar que isso é uma coisa antiga demais, né? O branded content, por exemplo, a novela em inglês que chama soap opera, ela veio porque ela era patrocinada pela Jessie Lever e ela passava na TV. Tinha aquele herói dos anos 50, o National Kid, que era patrocinado pela National, né? O repórter Esso, né? Repórter Esso. Isso eu acho que ela deixou, o branded content que surgiu na TV deixou de existir, porque o comercial ficou caro, mas ele voltou. Mas eu acho que é um desafio, e isso daí eu já falei com o Tonico e com o Maurício, até a gente veiculou um branded content no SBT. Eu acho que regionalmente é um desafio muito grande das agências trabalharem junto, desenvolvendo conteúdos, né, para as nossas marcas. Eu acho que é um futuro muito interessante, assim, né? A Skol, né, ela lançou um material muito legal na internet, chama Tours das Tours, que eu mandei para o Tonico, né? E eu queria até provocar, acho que é uma provocação. Eu como diretor de criação do Bebop, eu quero me aproximar da TV fazendo conteúdo, sim, mas já traz uma outra provocação que o CMO da Ambev, né, que é o Chief Market Officer, ele falou que a mídia paga vai acabar em 5 anos. Ela falou, em alguns países vai demorar mais, outros vão demorar menos, né? Eu acho que ele falou isso num evento do Facebook, é claro, né? E ele estava lançando um material de branded content, mas eu queria ouvir muito de vocês. Eu acho que, assim, quando eu comecei a falando que a TV ela não vai deixar de existir porque ela tem essa produção de conteúdo, mas será que esse conteúdo pago realmente tem chance? Até não é que a TV vai acabar, mas será que daqui 5 anos a gente vai ver a TV em outro formato, Maurício? Olha, se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, a gente saberia com certeza que os próximos 5 anos não ia acontecer muita coisa. É verdade. E hoje? Nós vamos estar em 2024 para Sim. 2025. A cada dia que passa, essa inovação ela avança numa velocidade absurda. Então, assim, 5 anos é muito tempo. muito tempo. Só que, já que é a provocação, o CMO da Ambev foi muito infeliz, cara. Por que ele foi muito infeliz? Não existe almoço de graça. Como que vai acabar a propaganda paga? Eu acho que ele foi limitado. Ele vai ter que pagar, vamos dizer, ele vai trabalhar de mídia espontânea. Exatamente. Ele vai Isso eu trabalhar queria de falar um mídia pouco disso. espontânea? Não, peraí. E essa Ele foi velocidade muito da infeliz. criação. E ele falou, mesmo Os matéria, ele falou que ele investe 1 concorrentes bilhão. De quanto Quer dizer que por 1 bilhão, daqui 5 anos não vai ter mais 1 bilhão? Não, e eu vejo, ele foi muito infeliz, porque eu converso com esses caras, e o Maurício também, de cervejaria, os caras são os maiores anunciantes. A lavagem cerebral que a indústria automotiva está passando, tô com dó deles, que é que nem a nossa, né, Maurício? Fala um pouco disso, né? Porra, cara, carro elétrico, que não vai, todo mundo vai andar só de Uber, cada um o Uber vai voar, tá achando que o Brasil é uma rata. Porra, calma lá, meu amigo. Olha a infraestrutura nossa. Amanhã eu vou pegar o carro e vou andar 1.500 quilômetros. E aí? Se eu não tiver esse carro, o Uber vai me levar 1.500 quilômetros, nem avião não tem para onde eu vou lá, para Tangará da Serra, não sei o que, né? Então, cara, vamos devagar. Nos próximos 30 anos vai asfaltar tudo, vai ter tudo elétrico aqui no Brasil. Então, aí voltando para o cara vamos dizer, da Skol, da Brahma, os caras estão investindo uma grana danada na televisão, porque, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, Maurício? Sim. É na televisão que você muda conceito. É na televisão que você consegue mudar posicionamento e contar a sua história sem ser interrompido, tá? No meio de um jogo. A Brahma tá gastando uma nota danada, a gente sabe. E eu acredito que eles estão fazendo um papel legal para mostrar que a cerveja é feita de cevada.
Muito Ele não é legal. feito de farelo de trigo, não é farelo de soja, porque veio uma tal de Heineken aí e atropelou os caras. Sim. E a Heineken é uma das maiores investidoras em mídia, TV, e patrocina a Champions League do mundo. É verdade. Então daí o cara vem e fala que vai acabar, ué, quem que vai pagar para divulgar a Ambev? Então, agora, falar que marketing de conteúdo, vamos trazer para o nosso português aqui, é propaganda, meu. É propaganda. Marketing de conteúdo é Eu também propaganda. acho, eu também acho. Alguém vai estar pagando. Alguém vai, ele vai tá ter que pagando. pagar. E aí, dona, vamos dizer, a sinergia, cada vez mais veículo, agência e anunciante vão ter que sentar junto. Eu acho isso. Acabou. Porque Pra vocês construir junto. entendem desse assunto, sabe? Verdade. Eu falo, quando o publicitário tenta fazer conteúdo, meu Deus, não fica bacana. Eu tenho que me sentar do lado de Isso vocês. já acontece hoje, Antônio. Isso já acontece. Aqui, Nunca né? se debateu tanto campanhas como a gente faz hoje. Vou pegar a última propaganda da Renault. Eu estava semana passada na Globo e eles contaram muito interessante como que foi. Porque no intervalo do Jornal Nacional saía o VT falando, tipo, nós vamos estar na internet falando com vocês. Os 3 atores da Globo. Tipo, do esporte. Atores não, era do esporte os caras. Tá? Chegava lá, eles estavam numa live contando, tá aqui, você ia lá, você conversava com eles ou estava interagindo com eles no isso é intervalo muito do Jornal Nacional. Sabe quem dirigiu isso daí? A agência junto com a área de produção da Globo. Pô, que legal. A Vivi Guedes, ela veio, o cara da agência falando, a Vivi tava lá, os carros, ele falou assim, aquele carro a gente vai ter que trabalhar a cor dele, porque na cena não vai ser legal, não sei o que, com o vestido dela. Os caras da Globo dando dica junto com a agência e construindo. é O muito VT futuro. foi formatado junto. Muito legal. Então cuidou de toda a produção, uma equipe da Globo. Para esse VT, só você ver, a Globo teve que contratar o VT da Renault, que eu falei que teve esse intervalo, foi lançado em todas as plataformas ao mesmo tempo. 68 profissionais foi contratado naquela semana Nossa. só para fazer esse projeto. Olha isso. Junto com a custa, agência. Caro. Tá. Olha aí. E aí, E a propaganda vai ser de quantos graça, anos? que o CMO falou? Concordo, Quem concordo. vai pagar essa conta? Não, uma das coisas mais E aí legais que eu vem o vi... que eu te falei. Desculpa. Você consideraria isso há 5 anos atrás? A sua pergunta já está sendo respondida. Sim, sim. Já está sendo produzido conteúdo Não, em parceria com o anunciante. E Maurício, É. sabe o que eu vi esses dias? Mandaram lá no grupo nosso de inovação, que na China, um gigante da China, não vou lembrar o nome, você vai googar e vai ver lá, que eles estão fazendo algo que já era feito, a gente já falou aqui no cinema. Mas a gente vai poder o seguinte, o cara vai poder colocar o seu anúncio dentro da cena, de um contexto, através de computação gráfica, vamos dizer, tendo sinergia com a cena. Tipo, o vídeo o filme está pronto, vamos sentar lá, tá vendo aquela cena? Eu quero comprar aquela cena lá. Aquela cena eu quero comprar. Ó que interessante. Isso Nossa, antes, que bacana isso. através de computação gráfica. Antes, o que a gente fazia? A gente combinava o carro, hoje até assim, não, o carro vai ser do 007, vai ser verdade, verdade. isso. Você acha que aqueles carrinhos bonitos estão de graça ali, né? Coca-Cola aparecendo. Mas fazia parte da produção. Hoje não. Depois do vídeo pronto, você vai conseguir incluir na cena de uma forma muito suave e sutil, trabalhando marca, conceito, isso. Aí eu volto lá, o cara foi infeliz em falar que... Eu queria fazer essa provocação e, além disso, assim, pegando um gancho, o cara da Netflix falou uma coisa e eu quero falar, né? Que o maior concorrente dele hoje não é HBO, Netflix, o maior concorrente dele é o sono. Caramba, e é verdade. Hoje em dia você tem HBO Go, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem a Globo, SBT, e eu acho que a gente vai ter um problema hoje que não vai ter tanto tempo para tanta informação. E aí a marca está querendo se posicionar como uma produtora de conteúdo independente, ela vai sofrer muito, porque ela vai ter que disputar esse espaço que eu quero me entreter com a HBO, com a Netflix e com a SBT e com a Globo. Então acho que o que eu achei infeliz da Ambev é isso. Eu como Ambev, vou ser uma produtora de conteúdo e não quero mais saber dessas TVs. Caramba, deixa eu me aliar com esses produtores de conteúdo que já estão há 50 anos fazendo conteúdo. Então, eu acho que ele foi infeliz nisso. Não vai ter mais mídia paga. É o que você falou. Eu vou pagar. Eu acho que ele tem que se preocupar em fazer bons produtos. Exatamente. Boas cervejas. Agora, Netflix, ao contrário do que a gente pensa, ela não deu lucro até hoje, tá? Ela é uma operação deficitária. É verdade. Ela é uma operação deficitária. O risco da Netflix, vários estudos estão demonstrando isso, eles vão ter que se reinventar, porque hoje, acho que foi lançado nos Estados Unidos a Disney+, Nossa. por 1 ano gratuito. Meu Deus. Aí a hora que ela for, daqui a 1 ano, vai ser $7, a metade do preço do Netflix. O Netflix entrou numa seara que não era dela. Ela só fazia parcerias com os
vamos dizer, com os Como- grandes... sim. E ela começou a produzir. Ela né? começou a produzir, né, Maurício? É caro, né, Maurício? Muito caro. Produzir é caro, e só com assinatura, sem propaganda, você não vai conseguir pagar. Então. A conta da Netflix, vocês podem pesquisar, não fecha até hoje. Ela está no vermelho até hoje, e ela está repensando toda a estratégia dela. Eu não estou falando nem bem nem mal, mas quando a gente fica, Netflix, o modelo Netflix, a Netflix ensinou como fazer. Os concorrentes estão vindo bem mais estruturado, porque imagina agora, uma Disney, ela vem com o portfólio dela Meu inteiro. Deus. Nossa, é Sabe o que a verdade. Disney fez? Primeira coisa, eu acho que foi o ano passado, tirou todo o portfólio dela do Netflix. Tchau, Olha. é meu. Você não vai ter mais meu. Os grandes estúdios estão fazendo isso. Para que eu vou ceder? Eu vou ter o meu Eu vou abrir o meu. Eu tenho, primeiro, eu tenho uma biblioteca enorme, que eu tô dando. e eu continuo produzindo um monte de E conteúdo. eu tenho expertise de produzir. Agora, a Netflix, aí, o que acontece? Produzir com qualidade é caro. Hoje, o síndrome do Netflix, a gente fala, que era o síndrome do controle remoto, hoje é o síndrome do Netflix. Tem estudos que dizem que você passa mais tempo escolhendo o que você vai assistir do que assistindo a série. Nossa, isso é verdade. Eu não sei se acontece com vocês. Com todo mundo. Bom, comigo eu nunca consegui assistir uma série. Tô procurando até hoje. Puxando o gancho aí de Netflix, essas marcas que são nativas digitais, Netflix, iFood, Uber, você vê essas marcas anunciando nas mídias de massa, Agora, nas mídias na out of Verdade. home, Qual é o sonho de todo digital influencer? E pra TV. e pra TV. É Tem um programa na TV verdade. aberta, né? Ser apresentadora de televisão. é que nem bomba, né, cara? Eu acho que teve uma agência de Dourados que teve no The Voice, apareceu um cara lá, ele foi lá, apareceu e deu o hashtag e o endereço dele do Instagram. Na hora o cara teve a ideia genial de entrar no Instagram do cara e ficar filmando no iPhone dele quanto tempo ia crescendo o número. Nossa. Foi pipocando, assim, cresceu em questão de segundos 20 mil novos seguidores. Nossa. Questão de segundo do cara, um cara desconhecido. Imagina esse cara a hora que vir para a telona que a gente fala. Sim. Tem muita audiência e convergência. A gente está falando de convergência. É um ponto pacífico que a mídia de massa, que a televisão aberta, ela é amplamente massificadora, né? A gente sabe disso. Tanto que tem algumas campanhas que chegam pra gente, alguns briefings a gente tem que desenvolver, é automático, assim, não, isso aqui a gente precisa fazer TV aberta, entendeu? Ou é um jornal nacional, ou a gente coloca no Tatá, ou a gente... Então, a gente sabe isso daí. Teve um tempo atrás que eu estava fazendo um curso na Google e eles estavam falando um pouco sobre métrica, que isso está evoluindo, né? Eles falam assim, é muito antigo a gente falar sobre classe A, 35+, e tal. Agora a gente está falando muito sobre hábitos de consumo, né? Como que as pessoas estão se comportando, e a gente estudou vários cases de anunciantes nacionais e anunciantes de fora também, que a Google dá uma infinidade de ferramentas e que a gente consegue segmentar e saber onde estão essas pessoas, mas eles até falam, é claro que se a gente estiver fazendo uma campanha que tem que gerar awareness, que as pessoas têm que conhecer, aí não tem jeito, a gente tem que ir para a mídia de massa. Eles mesmos sabem isso e eles reconhecem esse poder massificador que a televisão aberta tem e que a gente sabe que é uma grande veia, né, dessa televisão. E a gente está falando realmente que a produção de conteúdo ela é muito cara, né? Vamos olhar os estúdios que a TV Globo inaugurou recentemente, né? Uma tecnologia, acho que é o maior da América Latina, né, Tony? É o maior do Das mundo, Américas, sei lá. do hemisfério. Olha, legal isso aqui. Hemisfério ó. Sul, é o né? maior do hemisfério sul do mundo. É. A parte do sul. Vamos deixar os Estados Unidos lá em cima. Tira os Estados Unidos. Hollywood, Hollywood, a gente é o maior do mundo aqui na parte de baixo do mundo, tá? Mas é um Nossa. absurdo, né? Então, e eu tava vendo até um depoimento não, um discurso do Schroeder lá, que é o diretor. Ele estava falando abertamente, muito se questiona sobre o formato da televisão e tal, mas tem uma Conteúdo. coisa que é conteúdo, cara. Conteúdo E isso é um ponto relevante. pacífico para todo mundo. A gente está falando de Netflix, é conteúdo bom, a Disney tem um conteúdo bom, o Rede SBT, social. todo mundo, sabe? Rede Então social, esse é o verdade. ponto, as pessoas querem se entreter e querem coisa de qualidade, né? É isso aí. Quem que você segue nas suas redes sociais? Gente que tem conteúdo. É verdade. Tem razão. Você curte o Exatamente. quê? Conteúdo. Exatamente. Ô, Tonico, a gente está terminando nosso tempo, mas eu esqueci de perguntar que você fez um estudo profundo na Dom Cabral sobre isso. E o que você gostaria de trazer para a gente, algumas coisas que você estudou lá e até para a gente saber mais, como é que foi esse seu estudo
que você fez na Dom Cabral? Então, não só eu, foi uma equipe. Um grupo, né? Um grupo, 90% desse grupo era da TV Morena e TV Centro-América daqui, tinha uma jornalista externa, onde foi o TCC, de conclusão de curso, contratamos pesquisa, alguma das pesquisas que eu citei aqui a gente usou no estudo, para identificar, e aí, o futuro da TV? Tá. A gente acabou concluindo o que a gente falou muito nesse bate-papo aqui, mas a gente foi levar para o mercado, a gente foi buscar essas evidências, a gente entrevistou pessoas, quem consome TV e quem não consome. O futuro da TV é difícil, como o Maurício falou, mas está baseado em 2 grandes pontos: ter conteúdo e usar os dados que hoje nós temos disponível para a gente ter criatividade. O criativo e o talento, mesmo na publicidade ou na criação de boas histórias, ele vai estar no centro, a ideia vai estar no centro. E a gente não pode ser escravo do dado. Nossa, a gente tem que usar isso. o dado para tomar e ser cada vez mais criativo o ser humano. A gente passou por um tempo que é fácil, não é fácil, mas o desafio é menor você pegar um cara criativo para ele entender e interpretar dados do que você trazer um cientista para ser criativo e desenvolver uma novela ou uma história. Isso a gente discutiu muito isso, então. Tem 2 coisas. Conteúdo, a audiência vai onde tem conteúdo, ponto. E, claro, a tecnologia está vindo aí. Então, como o próprio Google, qual é a tendência, o que se fala hoje? A gente vai fazer um anúncio, a gente vai seguir o rumo dessa novela por isso daqui, o que está mais falando hoje, usar isso a nosso favor, mas através da criatividade. Então, a gente concluiu, tem muita lenha para queimar, vamos dizer, no veículo de massa. Vixe. Ele está reposicionando e o que vai alavancar ele é a internet. A internet vai matar, não. A internet veio para nos dar muito mais inteligência para a gente usar de forma criativa. Isso não serve só para a TV de massa. É uma discussão que vocês têm nas agências. A partir do momento que vocês virarem só analytics, vocês viraram engenheiro. Nossa, é verdade. Vai embora. Nico, é verdade. Vai embora. Agora, vocês pegaram esses dados, passou para a mão dos criativos, você transforma aquela coisa linda, impactante, que conecta e emociona. Então, Nossa, o trabalho foi muito em volta disso e concluindo tem muita lenha. A gente apresentou um modelo, fizemos um canvas, como que seria a venda TV, daqui a pouco vai fazer venda programática, isso daí está no futuro próximo. Olha, isso é interessante. É venda programática, a gente vai ter que ter um portal, todas as TVs, o cara vai poder ter, como ele escolhe a programação dele que ele vai assistir, ele vai escolher a mídia, a hora que ele coloca e a hora que ele tira. Muito Na TV legal. vai acontecer isso. E quem vai proporcionar isso pra gente? A tecnologia. Tá. Olha, é muito interessante. Eu acho que eu também eu estou um tempo nisso e eu vi desde que nos últimos anos em São Paulo, essa ascensão desses engenheiros, mas eu olhava isso, eu falei, caramba, eles estão me mostrando formas de chegar. Mas bacana, eu acho que a gente vai aperfeiçoar a forma da mensagem chegar mais. A mensagem ainda tem que ser o cerne, sabe? Isso daí, você falou uma coisa muito interessante, que a gente discutiu um pouco no nosso capítulo de mídia digital, mas é verdade, a gente está aprimorando essa mídia programática, a forma de chegar, eu quero falar com essa mulher que tem 2 filhos, tudo bacana isso, né? Customizar essa mensagem, né? Esses engenheiros vão nos dar isso, né? A tecnologia vai dar, mas essa conexão emocional a gente vai ter que buscar, isso não deixa de existir ainda, essa conexão emocional. Maurício, a gente está chegando ao final, eu queria ouvir um pouco de você, suas considerações, o que faltou conversar, uma coisa que você queria colocar. Olha, primeiro agradecer pelo convite, me surpreendeu. Eu concordo com o Antônio, eu acho que quando a gente fala de comunicação, a gente fala de conteúdo, não tem como fugir. Tem muita coisa para acontecer, eu acho que a televisão tem um futuro muito próspero. A internet, ela é uma grande ferramenta, ela eterniza os conteúdos produzidos pela TV. O Silvio Santos é muito grato à internet, né? Porque ele está bombando de novo graças a essa tecnologia. Ele nunca foi... todo domingo tem um meme diferente, né? É verdade. ele é sensacional. Então, assim, a gente não tem... Não existe esse medo. Existe, sim, a vontade de conhecer cada vez mais. A gente tem que estar pronto para o amanhã, sempre. Nossa, bacana. Tá? A televisão, os profissionais de televisão, os profissionais de comunicação, de agências de propaganda, a gente tem que estar estudando tudo que está acontecendo, porque muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. O jeito de se fazer, as coisas têm mudado constantemente. Mas eu acredito que, como produtor de conteúdo, nada supera a televisão ainda. Nada supera. Você falou muito bem com relação à credibilidade, e a gente sabe que fazer televisão com responsabilidade,
com conteúdo relevante é muito caro. A gente precisa se reinventar nesse quesito da publicidade, da propaganda. Interessante. Mas a gente tem muito tempo ainda para ser o veículo mais amado do Brasil, que é a televisão hoje. Bruno, quer fazer as considerações? Se a gente voltar um pouquinho, bastante, né? Na época dos Mad Men lá, a gente nota que a máxima da publicidade era aquela: quem não é visto não é lembrado, né? Então, massificar, aparecer. A gente teve muitos avanços, tal, e hoje eu digo que democratizou muito, né? Um dos nossos grandes desafios na agência hoje é como é que a gente faz essa redistribuição de verba que antes era tão concentrada em poucos veículos, né? Mídia out of home, a gente tinha televisão e rádio, então... e isso aí, quando eu comecei na profissão, era assim, né? Eu tenho 15 anos de mercado, talvez um pouquinho mais, mas era muito simples a gente trabalhar com publicidade, né? E hoje a coisa atingiu um nível tão complexo que a gente está precisando repensar tudo, né? Chegamos a uma conclusão que a gente chegou no digital também, né? O conteúdo é o rei, é isso, né? Inclusive, se vocês acham que a gente está sendo muito tendencioso para a TV, eu sugiro que vocês escutem o nosso conteúdo, o nosso podcast sobre marketing digital, mas eu acho que a nossa proposta aqui também é democratizar e a gente falar muito sobre todos os veículos, sabe? Sobre todas as possibilidades. Realmente, nem estão se falando tanto assim que a TV vai acabar, porque a galera já está caindo na real e já está entendendo melhor o papel de cada veículo, né? E finalizar, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal o nosso papo, né? Fer, quer dar umas últimas palavras? Você como mídia? Eu concordo plenamente com o que o Tonico e o Maurício apresentaram aqui pra gente. Acho que o caminho é esse. Nós trabalharmos sempre tentando integrar todos os nossos inteligências, vocês com a produção de conteúdo, junto com a estratégia, os canais de distribuição. Acho que esse é o nosso caminho e uso para os nossos anunciantes. Não, muito bom. Eu acho que o que o Bruno falou é exatamente. A gente pareceu tendencioso, mas o que a gente queria é defender o papel de cada meio, sabe? A gente entende, a gente busca muito isso, entender o papel de um outdoor, de um rádio, do digital. E hoje a gente quis falar do papel da TV, né? Eu acho que ela levou muita pedrada nesses últimos anos. A gente quis falar, olha, a TV ainda tem um papel muito importante. Então, quando a gente chega com o mapa da SBT e da Globo, tem por trás um esforço, uma estratégia muito grande. Assim como a gente chega com uma estratégia de Facebook, também tem um pensamento muito bacana. Eu queria agradecer vocês dois de novo. E é isso, esse foi o nosso episódio que tratou de TV aberta. E até o próximo. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, pessoal. Valeu. E este foi mais um Boteco Bebop.